Nas palavras de Karl Marx, no suprassumir, a negação e a conservação, a afirmação, Bejahung, estão ligadas. Negação, conservação e afirmação. E aí, isso é muito importante. A gente vai ver. Marx faz isso tudo para ele dizer exatamente isso. Olha, o surgimento da propriedade privada de meios de produção sociais é a negação da propriedade privada. Ou seja, a forma capitalista de propriedade, que é quando você tem uma indústria que contrata 250 pessoas para trabalharem para você, é a negação da propriedade individual. Propriedade individual é no início do comércio, como tem na Grécia, como tem em Roma. Certo? Na Grécia e em Roma, com dinheiro, já dá como você ter propriedade, você comprar seu próprio objeto. Tá? Você tem o seu próprio objeto e você usa o seu objeto para produzir alguma coisa e para vender. Isso é propriedade privada. O capitalismo vai negar a propriedade privada. Como que o capitalismo nega a propriedade privada? Assim, quando você começa na Idade Média a trocar coisas, você tem a sua roca, na sua roca você faz a sua camiseta, e aí você vende a camiseta com base no seu trabalho, né? Porque ele está questionando Adam Smith. Adam Smith vai dizer o quê? Olha, eu tenho a propriedade, Adam Smith fala, a propriedade, a riqueza das nações se baseia na produção de riqueza. A riqueza se baseia na produção de riqueza. E a produção de riqueza se faz por meio do trabalho. A produção de riqueza se faz pelo meio do trabalho e as pessoas produzem com base em aumentar a sua própria riqueza através de aumentar o seu trabalho. Né? Então, eu vou trabalhar cada vez mais para aumentar minha riqueza, diz Adam Smith. Marx vai dizer, sim, você está certo, é isso mesmo. Certo? A produção de riqueza acontece no desenvolvimento do mercado, através da tentativa de aumentar a sua própria propriedade, aumentando seu próprio trabalho, deixando seu trabalho mais eficiente, tudo é verdadeiro. Até que, diz Marx, com o acúmulo de propriedade, você consegue ter uma estrutura tão mais eficiente do que essa roca aqui, que a minha roca vai parar de fazer sentido social. Então, eu tinha uma propriedade privada para construir minha camisa. Mas do outro lado da rua, tem uma loja que contrata 300 homens, e aquela camisa lá é feita igualzinho a minha. Aqueles 300 homens fazem camisa em escala industrial. Eu faço 10 camisas, uma camisa por dia. Ele faz 200 em um dia, eu faço uma. O preço daquela camisa é muito mais barato que o meu. A minha propriedade privada para de fazer sentido social. Eu não consigo produzir mais. Se eu não consigo produzir mais para vender, aquilo não faz mais sentido, porque aquele lá é muito mais produtivo, eu abdico, eu não tenho mais a propriedade para produzir, a minha propriedade não dá conta, aí eu vou fazer o quê? Vou vender minha força de trabalho para trabalhar junto com aquela produção do outro lado da rua. Essa é a primeira negação. O capitalismo, a formação social do trabalho, o trabalho coletivo, ele cria uma força produtiva imparável. Ao criar a força produtiva imparável, ela anula a propriedade privada como base da produção. Vira uma produção social, a minha propriedade privada, que sou trabalhador, é anulada e eu tenho que me jogar como força de trabalho. Eu perdi a propriedade privada. É a primeira negação. A segunda negação é negar a negação da propriedade privada para produzir. Eu perdi a propriedade privada, porque agora eu tenho que vender minha força de trabalho. Quando eu for vender minha força de trabalho, eu vou perceber que ali tem uma propriedade social, com invólucro de propriedade privada. São 300 pessoas trabalhando para gerar a camisa. 300 pessoas trabalhando para gerar a camisa, mas tem um dono se apropriando. Porra, somos 300. Na prática, somos nós que detemos o meio de produção. Somos nós que sabemos usar. Somos nós que criamos. Mas tem um cara se apropriando com base na propriedade, no conceito de propriedade privada, ele está se apropriando sem trabalhar. Então, quando você tem a propriedade coletiva, você coloca como juridicamente propriedade coletiva, o que já é de fato, que é uma produção social coletiva, é a absorção. É a negação da negação. Eu não estou negando a propriedade privada como ela era aqui, quando eu tinha uma roca para produzir. Eu estou negando a propriedade privada como instituto jurídico que justifica que aquele cara fique apropriando-se do trabalho nosso, que nós trabalhamos no coletivo. Essa
Essa é a base de todo o raciocínio de Marx. Todo o raciocínio de Marx do ponto de vista político, né? O que ele está dizendo é que o desenvolvimento do capitalismo anula a propriedade privada, ela nega a propriedade privada e faz com que o pequeno produtor tenha que se tornar mão de obra de terceiro, e esse terceiro suga sem trabalhar, anulando aquele princípio de Adam Smith, que era o trabalho gera riqueza. Adam Smith estava correto, o trabalho gera riqueza, mas no desenvolvimento do capital, você cria uma classe de pessoas que não trabalham e uma classe de pessoas que trabalham que são sugadas por aquele que não trabalha. Essa estrutura é a primeira negação da propriedade, ela só existe por causa da negação da propriedade em sentido individual, porque se transformou uma produção coletiva. Embora o invólucro ainda seja de propriedade individual, a produção é coletiva. Aí o que Marx diz, tem que se fazer a negação da negação, produzindo a Aufhebung da propriedade privada do meio de produção para ela se transformar em uma propriedade coletiva de produção. Certo? Ao negar a propriedade privada pela segunda vez, você não volta para o mesmo lugar que era antes. Ou seja, eu quero que não tenha propriedade coletiva para eu voltar para casa. Eu quero voltar, eu quero que anular aquela propriedade e voltar para igual era antigamente, né? Eu quero voltar a produzir na roca, sozinho na minha casa. Esse negócio de todo mundo produzindo lá no sistema coletivo, eu não quero não, porque isso é pior. Aí ele está falando, não tem como voltar para trás. Não tem como voltar para trás. Aquela forma de produzir é mais eficiente, ela é imparável. Não tem como voltar para trás. A única forma de fazer é andar para frente. Então, quando houver essa negação, não é pedir para todo mundo voltar para trabalhar em casa com sua produção pessoal. Isso é tentar ser reacionário, tentar rodar a roda da história para trás, como aparece no manifesto do Partido Comunista. Bom mesmo era quando a gente vivia no campo, produzindo na minha casa ou numa roca, produzindo uma camisa por dia. Não é. Você tem que partir dali. A superação virá dali. Então a superação tem que ser de lá. Não destruir a indústria e voltar para o campo, mas usar a indústria que agora existe, a produção de 200 homens, e eliminar a absorção privada. O suga-suga privado que foi fundado, no início ele fazia sentido. Com o tempo ele parou de fazer, entendeu? Quando era você trabalhando em casa na roca, fazia sentido pra caralho, é o trabalho mesmo. A minha riqueza, se eu produzir mais sapato, vender mais sapato, com o meu trabalho, eu ganho mais dinheiro. Era mesmo vinculado trabalho, era realmente vinculado trabalho, propriedade, como o John Locke tinha falado, propriedade gera trabalho, gera propriedade, trabalho gerando propriedade, você consegue aumentar o patrimônio quanto mais você trabalha. No início era assim. No início era real assim. Só que quando você tem uma acumulação muito grande, você consegue deixar de trabalhar e sugar o trabalho dos outros. Aí é a primeira negação da propriedade privada, como base de que trabalho é o que gera riqueza. Passa a ser o contrário. Você fica rico, você investe nos meios de produção e você deixa de trabalhar. Quem deixa de trabalhar é que é rico. O trabalho não está vindo, mas só que não tem como você eliminar a verdade universal de que a riqueza vem do trabalho. Então, como é que você fica rico sem trabalhar? Se a riqueza vem do trabalho. Você fica rico sem trabalhar porque você está absorvendo o trabalho dos outros. Essa é a teoria de Marx. Certo? E aí, qual é a proposição? Operar segundo a negação. A propriedade privada já foi negada pelo capitalismo. Não é o trabalho mais que gera riqueza. Não é o trabalho mais que gera riqueza. O que gera riqueza é você apropriar-se do trabalho dos outros. Quando você negar a apropriação, a possibilidade de apropriação pelo trabalho dos outros, você não vai voltar para a propriedade privada individual. Você vai agora para a propriedade coletiva de produzir. Essa é a ideia. É Aufhebung. Vejamos um exemplo mais concreto de Aufhebung. O trabalho ou a transformação da natureza pelo homem. Para fazer um pão é necessário trigo, o qual se encontra em sua forma bruta na natureza, mas para que ele chegue à forma de pão, essa matéria-prima deve ser negada, destruída em sua forma natural. No entanto, ao ser transformado em pasta, o trigo é preservado. Ou seja, ainda está lá enquanto trigo. O que Marx está dizendo que é para preservar dentro da nova estrutura? O trabalho coletivo.
O trabalho acontece coletivamente. Quando você apropriar coletivamente do que já é trabalho coletivo, você negará a segunda fase da negação da propriedade privada e você devolverá propriedade para essas pessoas. Porque a propriedade coletiva agora, dessas pessoas que trabalham na indústria, a propriedade coletiva será as pessoas terem a propriedade do seu próprio trabalho, como era no início. Então você volta para o mesmo lugar, pro cara da roca. Mas volta igual? Não. Agora volta no trabalho coletivo. Tá? A ideia é essa, tá? A ideia é exatamente essa. Então veja só. Para fazer pão necessário trigo, o qual se encontra em sua forma bruta na natureza, mas para que ele chegue à forma do pão, essa matéria-prima deve ser negada, destruída em sua forma natural. No entanto, ao ser transformado em pasto, o trigo é preservado, ou seja, ainda está lá enquanto trigo. Através da atividade humana, ele é então elevado ao forno e elevado a um nível superior, sendo o seu resultado o pão. Assim, nesse processo, vemos 3 momentos. O trigo é negado em seu estado de natureza, preservado e elevado a um nível superior. Trabalho humano é essencialmente dialético. Marx utiliza o conceito de Aufhebung em diversas passagens de sua obra. Se não estamos conscientes, todavia, da herança hegeliana presente em seu pensamento, também não o compreenderemos ou não compreendemos em toda a sua riqueza. No Manifesto do Partido Comunista, por exemplo, Marx e Engels afirmam: os comunistas podem resumir sua teoria numa expressão: supressão, nesse sentido de Aufhebung, da propriedade privada. No original alemão, o trecho supressão da propriedade privada é Aufhebung des Privateigetums. A passagem do capitalismo para o comunismo pode ser compreendida como uma Aufhebung. A velha formação social é negada, preservada e superada. Pois uma revolução comunista, enquanto nega a propriedade burguesa, não destrói o mundo para reconstruí-lo do nada. Não nega, por exemplo, todo o progresso científico e tecnológico que o capitalismo representa em relação ao feudalismo, sem o qual o próprio comunismo não seria uma possibilidade. E nem acaba com todo tipo de propriedade em geral, mas torna social a propriedade dos meios de produção que já são trabalho social. Há, de fato, propriedade no comunismo, mas não a propriedade burguesa. Marx afirma em seus manuscritos econômico-filosóficos que o comunismo é a supra-assunção, Aufhebung, da propriedade privada, a negação da negação, e por isso o momento efetivo necessário da emancipação e da recuperação humanas para o próximo desenvolvimento histórico, que não acaba, né? A efetivação da filosofia. Lenin afirmou aos seus colaboradores e leitores da recém-fundada revista científica Poznamenia Marxisma, no já mencionado artigo sobre o significado do materialismo militante, que ele defende a divulgação do ateísmo, que sem uma sólida fundamentação filosófica não há ciência da natureza e nem materialismo que possa suportar a luta contra as investidas das ideias burguesas. E para atingir este fim, afirma o líder bolchevique, é necessário organizar um estudo sistemático da dialética de Hegel do ponto de vista materialista, isto é, da dialética que Marx aplicou tanto no seu O Capital como nos seus trabalhos históricos e políticos. Consciente da dificuldade inicial de estudar Hegel, ele pondera: o trabalho necessário para esse estudo, para essa interpretação e essa propaganda da dialética de Hegel é extremamente difícil, e sem dúvida as primeiras tentativas nesse sentido serão acompanhadas de erros, mas só quem não faz nada não se engana. Ele sugere, então, que a revista publique fragmentos das principais obras de Hegel, interpretando-as do modo materialista e comentando-as com a ajuda de exemplos da aplicação da dialética por Marx. O grupo de redatores da revista deve ser, na opinião de Lenin, uma espécie de sociedade de amigos materialistas. Não, dá para ir até o final, tem mais 2 frases só aqui, dá para ir até o final. Marx expressou mais de uma vez em suas cartas que pretendia escrever um livro sobre dialética, o que infelizmente nunca aconteceu. Era seu objetivo tornar o método descoberto por Hegel acessível ao senso comum. A complexidade dos textos de Hegel esconde um núcleo racional, e o texto e o trabalho de compreendê-lo é não apenas recompensador, mas também necessário. As obras de Marx, se estudadas de forma isolada, unilateral, ressaltam mais as diferenças
as diferenças deste com Hegel do que as aproximações, mas compreender o marxismo significa compreender o seu método, o qual se torna, no entanto, praticamente inexplicável quando se perde a referência a Hegel. Este foi, inclusive, um dos grandes erros teóricos da Segunda Internacional. Aliás, é porque ele está falando isso por causa do Bernstein, né? Que vai falar que não precisa mais de dialética, não precisa mais de, não tem o conflito na formação das coisas. Um dia a gente vai falar sobre isso.